Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou falar do conflito entre a Associação Escola Sem Partido e a Autarquia Federal INEP. Um conflito em razão do qual, na semana passada, dia 25 de outubro, saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinando a suspensão da eficácia do edital do Enem no ponto em que estabelecia a nota 0 para a pessoa que, no texto da redação, desrespeitasse os direitos humanos. E eu vou falar disso primeiro tentando explicar a situação, partindo dos documentos, o manual de redação do Enem, a petição inicial, a decisão objeto de agravo e, ao final, eu fecho com a minha opinião acerca de todo esse imbróglio. E, como sempre, a seção de comentários está aberta para quem queira concordar, discordar, questionar algum ponto ou dar opinião acerca do assunto. É sempre um prazer poder contar com essa discussão aqui nos vídeos do canal. Então vamos juntos, amigos, tratar de mais um tema espinhoso. Em 30 de maio de 2012, foi publicada a Resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, estabelecendo as diretrizes gerais para o ensino de direitos humanos nas escolas brasileiras. Em face desta resolução e destes parâmetros, o INEP passou a exigir, nas provas de redação do Enem, a competência direitos humanos. Dentre as várias competências exigidas, tem uma lá de conhecimento, de noções e de cultura de direitos humanos. Mas, para além disso, estabeleceu uma regra segundo a qual a redação que desrespeitasse os direitos humanos seria punida, sancionada com a nota 0. E vejam, em que consiste a redação? A redação do Enem é uma questão a ser resolvida de modo dissertativo, argumentativo, em que se coloca ao candidato um problema social que ele deve analisar e para o qual ele deve apresentar soluções. Ou seja, pergunta-se ao candidato: meu filho, como é que nós vamos tratar deste problema aqui? E, via de regra, são temas polêmicos. Veja você, desde 2012. Em 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em face do edital de 2016, a Associação Escola Sem Partido propôs uma ação que foi distribuída na seção do Distrito Federal, 4ª Vara Federal, em que pediu basicamente o seguinte: que o INEP não anulasse ou desse 0 a redações por suposto desrespeito a direitos humanos e que deixasse de adotar em outras edições do Enem este critério. Esse é que é o objeto do pedido. E na ação há um pedido de liminar para que a suspensão desta exigência seja antecipada. Em primeira instância, o magistrado indeferiu este pedido de antecipação de tutela, ou seja, o mérito ainda não foi julgado. O pedido de antecipação havia sido indeferido. E contra este indeferimento, a associação recorreu ao TRF da Primeira Região e o TRF, revogando a decisão de primeira instância, concedeu a liminar. Mas quais seriam os fundamentos dessa ação da Associação Escola Sem Partido? Bom, pela petição, o que se explica ali é o seguinte: na prova de redação do Enem,
o candidato não é chamado a escrever um documento técnico como seria em uma prova, por exemplo, para o Ministério Público Federal ou uma prova para o Judiciário em que se tivesse que fazer uma sentença. Não, ele é exortado a dar a sua opinião e a sua solução acerca de um problema social. E quando o INEP estabelece que se ele der uma opinião contrária a direitos humanos, ele tira 0, o INEP está estabelecendo uma sanção para quem tenha determinada opinião. Isso aí eu acho que todos podemos concordar. Você vai dizer, mas é contra os direitos humanos. Que seja, mas é uma determinada opinião que sofre uma sanção. E isso encontra, aparentemente, uma oposição na Constituição Federal, porque o artigo 5º, em seu inciso 8º, prevê justamente que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. E aqui não se trata de desrespeitar direitos humanos, se trata de acreditar em algo que talvez não seja interpretado como direito humano. Vejam bem, gente, opinião acerca de direitos positivados não equivale a desrespeito a esse direito. O STF já decidiu, vocês lembram da Marcha da Maconha? O pessoal falava, não, está fazendo apologia. Não, somos contra a lei. Então uma pessoa não poder ser contra, ter opinião contrária a direitos positivados, é sim uma forma de puni-la por uma opinião filosófica, por uma opinião política. Então você tem esse problema na Constituição. Outro aspecto, a Constituição, de novo, agora no artigo 208, no seu inciso 5, ela fala que o acesso a níveis superiores de educação deve se dar com base não em convicções filosóficas, não em convicções políticas ou jurídicas, mas segundo a capacidade de cada um. Então, o problema muito concreto aí é enfrentar esses dois dispositivos. Quando o INEP estabelece que a prova de redação, se tiver algum discurso contrário a direitos humanos, leva 0, ele está respeitando esses dispositivos? O juiz de primeira instância entendeu que, num primeiro momento, não havia a aparência de que o direito estaria sendo desrespeitado e não deu a liminar. O tribunal, por maioria, houve quem discordasse, entendeu o contrário, que realmente a exigência do INEP já aparentemente desrespeita o bom direito ou o direito previsto no texto constitucional. Mas olha só, a decisão não acaba com a discussão ainda se encontra em primeira instância. E o juiz da quarta vara vai ter que sentenciar. Aí depois você vai ter uma apelação para o tribunal e assim por diante. Uma matéria com potencial para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então a situação é essa. A minha opinião sobre isso? Bom, é nesse ponto que eu começo a levar pedrada. A hora em que eu vou dar a minha opinião. Juridicamente, gente, eu não acho que exista maior sobressalto. Tanto o entendimento do TRF no sentido de conceder a liminar, quanto eventualmente o entendimento contrário, seriam entendimentos possíveis e razoáveis. Sabe por quê? Porque no direito, essa certeza absoluta acerca de como as coisas devem ser interpretadas dificilmente se realiza. E aí eu entro no primeiro ponto. Entendendo que juridicamente qualquer decisão seria passível de defesa e de fundamentação, eu quero começar tratando do seguinte. Eu não acho que exista uma clareza acerca do conteúdo dos direitos humanos. Eu vi muita gente falando, direitos humanos não tem dúvida o que é, não. Essa conversa de que pode gerar dúvida e incerteza, me desculpe,
Eu, como uma pessoa que estuda direito já há N anos, que já ensina há N anos, a experiência que eu tenho é que no caso concreto, aquele texto super bonitinho em abstrato acaba gerando uma série de dúvidas. Dúvidas que nós podemos, aqui, exemplificar. Veja bem, em 2015, o tema da redação tratava de direitos da mulher. Se você olhar a Convenção Americana de Direitos, o artigo 4º, que fala do direito à vida, ele prevê a proteção do direito à vida desde a concepção. Aqui no Brasil, quando movimentos feministas querem tratar de direitos reprodutivos, muitas vezes falam da legalização ou do direito ao aborto. Pelo critério da redação, a defesa do direito ao aborto poderia ser enquadrada como desrespeito aos direitos humanos, pelo menos o direito humano positivado na Convenção Americana. Interessante que o INEP, se manifestando acerca dessa prova, disse que entendeu como que desrespeitava os direitos humanos os textos que fossem contra o livre-arbítrio. O que nós sabemos que é um código para falar livre-arbítrio, direito de escolher, direito, entre aspas, de abortar. Hoje, interpreta-se assim, mas é possível que amanhã a interpretação ou a pessoa que esteja atrás da avaliação leia uma proposta de relaxamento do direito acerca do aborto como desrespeitoso aos direitos humanos. Outro exemplo, existem regimes e governos que não respeitam direitos minimamente dos seus cidadãos. Poderia dar o exemplo aqui, dentre tantos, da Coreia do Norte. E se uma pessoa defender na redação uma política de um governo desse? Vocês estão entendendo, gente? Não é tão claro assim. E se tem uma máxima que sempre se comprova sobre a liberdade de expressão o cerceamento não tem fundo. Uma hora é o seu adversário que vai ser cerceado, para logo ali na frente ser você mesmo. Então, dizer que direitos humanos são muito claros e que não há onde ter dúvida, me desculpe. E principalmente nas situações de conflito entre direitos. Quem vai escolher o direito humano a ser protegido? O INEP, ao dizer que é o livre-arbítrio? Isso me parece errado, sim, e me parece uma distorção do sentido dos direitos humanos. Além disso, outra coisa que eu acho importante destacar. Ninguém está falando de poder agora usar discurso de ódio, porque a decisão não retirou a competência 5 da redação e, portanto, um discurso de ódio pode ser mal avaliado. Agora, gente, eu estudo esse negócio há trocentos anos. Outros colegas também estudam e têm dúvidas. E o tribunal decidiu por maioria. E aí vocês vão me dizer que o que sejam direitos humanos é óbvio? É claro? Não há dúvidas? Pior, há dúvidas e quem está sendo colocado para julgar, se não vê essas dúvidas, é porque tem pouco estudo acerca de casos concretos envolvendo conflitos destes direitos. Então, a minha posição é que uma política que queira cultivar direitos humanos na sociedade não deve fazê-lo a ferro e fogo, usando dos supostos direitos humanos como fundamento para a interdição do debate. Eu não quero proibir ninguém de dar opiniões das quais eu discorde e que talvez sejam sim contrárias aos direitos humanos. Por exemplo, alguém pode achar que o Brasil deve se retirar das convenções de direitos humanos. Não pode ter essa opinião? Alguém pode entender que a cultura de direitos humanos tem sido prejudicial para a civilização ocidental e achar que nós devemos
voltar atrás. Não pode ter essa opinião? Outras culturas, então, que estejam em outro nível de evolução acerca de direitos humanos, não podem ter a sua opinião? Esse que é o problema. Eu não estou nessa histeria não de achar que, meu Deus, agora é discurso de ódio. Para mim, o tema de direitos humanos é um tema como outro qualquer. Se eu buscasse uma religião, eu buscaria uma dessas religiões que apresentam Deus. Porque blasfemar contra direitos humanos não pode ser o mesmo que blasfemar contra uma divindade. Religião, você não pode ser obrigado a seguir. Opinião, também não. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Essa é a minha opinião acerca de mais esse problema e eu quero ouvir ou ler a sua. Espero encontrá-lo aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.